Boa tarde, queridos e queridas. Depois de muito tempo, estamos de volta aqui, gravando mais um vídeo. Este vídeo de hoje ele é bem diferente dos demais, né? Ele é para uma disciplina de Sociologia da Saúde, do meu curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Rosângela Trajano. E hoje nós vamos falar de 3 textos importantes: a sociologia da saúde, as pessoas enfermas, aos profissionais da saúde, que eu acho muito importante que assistam a este vídeo, e a todas as pessoas que lidam com um enfermo, né? Tanto os cuidadores quanto as pessoas. Então, entrando no nosso seminário, nós vamos tratar, como eu já disse, 3 textos. E o primeiro texto que nós vamos trazer é de Maria Cecília de Souza Minaio. O texto de Maria Cecília de Souza Minaio, ele tem o tema Saúde, Doença, uma concepção popular da etiologia. Depois de passarmos por Minaio, né, nós vamos para Paulo César Alves e vamos falar de um texto muito interessante que é intitulado Itinerário Terapêutico e os Nexos de Significados da Doença. E depois de passarmos por Paulo César, nós vamos para José Miguel Razia e Claire Terezinha Lazarete, que vão tratar de um tema muito interessante para a nossa conversa de hoje, muito importante para as pessoas que estão esperando por um transplante, seja ele de qual órgão for, e também para os transplantados entenderem o que eles pensam, como vivem algumas pessoas transplantadas, como a pessoa recebe o diagnóstico que vai ser necessário fazer um transplante para sua cura. E esse texto de José Miguel Razia e de Claire Terezinha Lazarete, o título dele é Diagnóstico de Doença e Narrativa, um estudo etnográfico com transplantados hepáticos. Aqui o texto fala sobre transplantados hepáticos, mas eu vou dar ênfase ao transplante de córnea, que é o que está mais próximo de mim, que foi um transplante que a minha mãe fez há 5 anos. E eu vou falar também do texto, claro, mas eu vou dar ênfase à minha experiência de ter cuidado de uma pessoa transplantada e conviver com esta pessoa, levá-la no hospital, conversar com outras pessoas, certo? Então, começando por Minaio, né, Maria Cecília de Souza Minaio, que é o texto Saúde e Doença, uma concepção popular da etiologia, eu vou trazer para vocês. Primeiro, eu quero trazer o que significa essa palavra tão estranha, né? Acho que nenhum de vocês, ou pouquíssimos, devem ter escutado. Etiologia. O que significa? Eu mesma não conhecia, mas fui pesquisar e lendo o texto, né, descobri que etiologia significa a causa da doença. E é isso que Minayo trata no seu texto, né? As pessoas, elas buscam a causa das suas doenças. Para os profissionais da saúde,
A causa da doença sempre é biológica, né? Sempre é científica, sempre há uma explicação empírica por trás de uma causa de uma doença. Mas para a sabedoria popular, o senso comum das pessoas que são leigas na terminologia da medicina, né? E as pessoas com as suas culturas, as suas religiões, as suas experiências de vida, elas atribuem muitas vezes as causas das suas doenças a outros fatores. E isso fica muito bem claro no texto de Minayo, né? Que quais fatores as pessoas atribuem suas doenças. E às vezes as pessoas dizem que a doença que ela tem foi por castigo divino, né? Ah, eu perdi a perna porque Deus me castigou, porque eu pulava muito de árvores e Deus me castigou. Pronto. Isso é um castigo divino, isto é uma etiologia, a pessoa deu uma causa para a sua doença. Aí tem pessoas que dizem que a doença é por causa de inveja, de mal olhado, né? Mal olhado que as pessoas falam tanto. Mal olhado é quando as pessoas acham que outra pessoa olhou para ela com uma intenção de deixá-la doente, né? Mal olhado, vocês sabem. Susto também, a pessoa teve um susto, teve um desmaio, teve uma convulsão. Aí vem várias causas, né? Nervosismo, tristeza, que é a depressão, né? Conflitos familiares, excesso de trabalho que pode causar o estresse, a depressão também, alimentação inadequada, comer muitas comidas ultraprocessadas, né? Comer comidas gordurosas, certas comidas, muita massa, né? Então isso pode trazer muitas doenças. E até mesmo também a etiologia pode estar ligada à pobreza, né? A pobreza é quando você mora num lugar que não tem saneamento básico, né? Que a água que você toma é água de rio poluído, que os esgotos são a céu aberto e que muitos mosquitos podem transmitir doenças que vivem nessas águas, né? Então, quer dizer, o saber popular das pessoas, o senso comum, ele é construído através dessas interpretações sobre as suas doenças. As pessoas, elas não somente elas dizem que elas atribuem as suas doenças a uma causa biológica, como os médicos fazem, os profissionais da saúde, mas elas sempre procuram um motivo desse saber popular delas, né? Como todo mundo tem um pouco de médico, né? Quando a gente escuta uma pessoa dizer, eu estou com dor de cabeça, coloca gelo, estou com dor de barriga, toma um chá de eucalipto. Cada pessoa tem um pouquinho de médico dentro de si, né? Eu também tenho esse pouquinho de médica dentro de mim. Então, Minayo, né, ela fala sobre essa etiologia e o artigo dela é bem interessante, né? Ele faz parte de um estudo muito mais amplo, denominado Memória Social de Saúde, Doença na Classe Trabalhadora, que foi uma pesquisa feita em 6 favelas do Rio de Janeiro, com 50 adultos, incluindo entre esses 50 adultos homens e mulheres. Então foi um trabalho de campo que Minayo pesquisou histórias de vida, de saúde e doença, fez entrevistas semi-estruturadas, focou em grupos e teve também a observação participante, quer dizer, tudo que a nossa antropologia pede para uma pesquisa, né, etnográfica, Minayo fez. Aí ela recolheu
todo esse material, esse apanhado, organizou, classificou e, em cima dele, estudou vários temas importantes, né, para a compreensão dessa etiologia. E aí, após ela se aprofundar na causa das doenças, na visão popular, que se justifica pelo fato de que essas explicações das pessoas são concentradas em elementos de grande importância diferentes dos sistemas médicos, né? Então, assim, como eu disse, as pessoas têm suas crenças, têm suas tradições, então elas saem do empírico e vão para o saber popular, né? E Minayo diz no seu texto que Minayo traz muitas informações importantes, mas eu fiz aqui um apanhado para vocês do que ela traz no seu texto sobre a causa da doença, né? Como ela não trata apenas essas causas, ela não trata como se fosse ignorância, mas ela trata como, ela mostra que essas crenças, elas fazem sentido quando elas são vistas dentro de uma realidade cultural que envolve essas pessoas. As pessoas, elas usam essa etiologia, essas causas, essas doenças, como uma forma de colocar para fora, né, e justificar os seus sofrimentos a partir das suas experiências de dores, de vida, né, de sofrimento. Então, o conhecimento popular, ele deve ser compreendido sociologicamente e não abandonado, deixado de lado. Eu estou tendo um probleminha aqui no texto de Minayo, não estou conseguindo, deixa eu abrir ele novamente, não estou conseguindo puxá-lo. Falha, né, pessoal? Sempre ocorrem essas falhas tecnológicas. E o texto de Minayo não está querendo ser aberto para mim, que pena, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas vou tentar novamente. E se não abriu, a gente continua com os outros. Abriu. Pronto, deu certo. Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui para Minayo. Então, ela fez o sistema etiológico do grupo de famílias que ela pesquisou, se assemelha ao que foi encontrado por Ngoc Wei em 1988, um certo pesquisador que fez uma pesquisa em Feira de Santana, na Bahia, e ele incluiu vários domínios de causação de doenças, que podem ser naturais, psicossociais, socioeconômicas e até sobrenaturais. Então, tem gente, né, que tem uns depoimentos bem interessantes no texto, que eu recomendo vocês a leitura. Tem um depoimento que diz assim: eu me sinto mal todo mês quando chega a época da lua. Quando está para chegar a menstruação, sinto muita dor na perna, no cóccix, nas cadeiras, dor de cabeça, insônia. A lua mexe muito com meus nervos. Quer dizer, né, uma causa sobrenatural, né? Tenho muita dor na coluna que me vem com a lua. Então as pessoas gostam de colocar a culpa das suas doenças nos astros, na lua, no sol, principalmente quando é lua cheia, né? Então, eu tenho
a minha experiência da minha bisavó, né, que morreu com 99 anos de idade, que ela costumava dizer que na lua cheia as pessoas ficam mais vulneráveis, podem, é mais fácil ter doenças. Também é, é costumeiro, eu sempre soube que às sextas-feiras, né, nas sextas-feiras, não somente nas sextas-feiras 13, mas toda sexta-feira, a partir mais ou menos assim das 20 horas, a bruxa se solta. E quando a bruxa se solta, acontecem muitos problemas de saúde com as pessoas que estão sem terem seus corpos fechados, né? E as pessoas podem adoecer muito, as pessoas vulneráveis que estão com o corpo aberto, como dizia a minha bisavó. Então, tem esses depoimentos no texto, né, que eu acho interessante. E existe uma causa que é muito interessante também, que é a socioeconômica, né? É quando é, falta dinheiro, né? As pessoas dizem que não têm condições financeiras de comer, de se alimentar bem, né? Falta dinheiro para comprar comida para elas, para os adultos, para os idosos, para os familiares, e principalmente para as crianças. Nós vemos hoje que o número de crianças desnutridas ainda é muito grande no mundo, ainda existem muitas pessoas com fome, né? No Brasil, essa fome existe, entre aspas, uma erradicação, mas nós sabemos que o problema da fome é um problema grave. Então, assim, a causa socioeconômica de não ter dinheiro para comprar frutas, para comprar comidas saudáveis, ainda é muito grande. Agora, vejam vocês, não tem dinheiro para comprar frutas, mas tem dinheiro para comprar pipoca, doces, né, biscoitos fabricados. Então, quer dizer, é uma coisa contraditória. E nós sabemos que é, muitas crianças comem comidas mal feitas, né? E bebem água também, que não é água filtrada. Então tem essa causa socioeconômica, que é uma causa muito importante. E tem também, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso trazer para vocês. Uma, uma, enquanto para os médicos a saúde, doença, são, acima de tudo, fenômenos físicos, para, para as pessoas dessa população, né, que foi entrevistada, as 50 famílias, saúde e doença são relações que se expressam no corpo, mas que o ultrapassam, vão além do corpo, né? Então, uma senhorinha, uma das mães das entrevistadas, ela disse assim: eu não consigo entender. Meu filho foi internado com desidratação e no atestado de óbito dele tinha outras 3 doenças. Não morreu do que foi internado. Ele ficou no hospital e não me deixaram ficar lá. Eu chegava, ele estava tristinho, com os pezinhos frios, as mãozinhas geladas. Eu falava com as enfermeiras, elas diziam que não tinha problema. Acabou ele morrendo. Eu morro de medo de hospital. É lugar que se vai para morrer. A gente vê lá é o abandono e a solidão. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui, eu marquei esse depoimento no texto de Minayo, porque realmente muitas pessoas, principalmente de cidades pequenas, do interior, do Nordeste, que não têm conhecimento, elas têm muito medo de ir ao médico, né, de se internarem, porque elas acham que o hospital não cuida bem das pessoas, né? Que lá as pessoas vão ser maltratadas. Ainda existe esse estigma, né? E a gente tem que acabar com isso, porque, na verdade, todos nós sabemos que existem maus profissionais de saúde, mas que tem a fiscalização, e que não é isso que a senhorinha falou, que o filho dela entrou com doença e saiu com 3 outras doenças, né? Morreu com 3 outras doenças. O hospital não é um lugar de abandono, não é um lugar solitário. As pessoas costumam
relacionar o hospital com tristeza, mas é, um, é onde nós buscamos encontrar uma cura para o nosso corpo, né? E aí, quando nós adoecemos, nós devemos procurar o hospital de imediato e não ficar em casa pensando que é o mal olhado, que com 3 raminhos de plantinhas, com uma bênção de uma curandeira, nós vamos nos curar. Pessoal, isso está ultrapassado. Nós temos que nos olhar e nos olhar profundamente de que a ciência cura, né? Principalmente se você vai deixando os dias passarem, achando que o seu problema é mal olhado, é inveja, é nervosismo e não vai tratar. Quando você for ao médico, aí sim o hospital vai ser um lugar de solidão, de tristeza e de dor. O hospital não é isso. No hospital tem bons profissionais, tem contadores de histórias, tem pessoas que vão visitar aqueles que não recebem visitas, pessoas das pastorais da saúde, né? Que visitam, que conversam, que levam amor, levam cuidado. Então, não fiquem pensando que as doenças, a etiologia das doenças, só porque são atribuídas a causas sobrenaturais ou a outras causas sociofinanceiras, ou a nervosismo, ou excesso de trabalho, não levem isso a sério. Vocês procurem o médico, tá certo? Eu vou sair de Minaio, vou deixar só mais, fala só mais um pouquinho, porque o nosso tempo está correndo e eu ainda tenho mais 3 textos para discutir, mais 2 textos para discutir com vocês, né? O texto, então assim, você atribuir a sua doença é muito fácil. Você atribuir, colocar a culpa da sua doença a um saber do senso comum, mas não colocar em você que não se cuidou, né? Preste atenção, viu? Você tem que se cuidar. Você que está me escutando, se cuide, porque a maioria das doenças, elas se tornam sérias por falta de cuidado, por falta de atenção da nossa parte. Então, nós vamos ficar por aqui com o Minaio. Eu quero terminar só com mais um, um pontinho que eu achei interessante. Deixa eu ver aqui, né, no texto. Deixa eu ver. Então, o Minayo fala na sua conclusão do seu artigo que não se trata de uma teoria preconceituosa, essa da etiologia, mas é, é, um, é, um, é, algo, é, é algo popular, né? Ele não é única causal, como ela diz. Pelo contrário, ele se define pelo pluralismo, ele é holístico, ecologicamente orientado, articula-se com as condições materiais da existência e as expressa. Então, o sistema biomédico como tal se baseia nos conhecimentos anatomofisiológicos e os torna dominantes. Já as pessoas, elas se baseiam nos seus saberes populares, certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui com o Minayo e agora eu vou entrar com vocês no texto de Paulo César Alves, intitulado Itinerário Terapêutico e os Nexos de Significados da Doença. Vou tomar um pouquinho de água, né? Nós vamos ver aqui o que são esses itinerários terapêuticos e o que são, né, esses significados da doença, como se dão. O que Paulo César Alves fala sobre o itinerário terapêutico. O itinerário terapêutico, conhecido como IT, ele é, na verdade, ele é, assim diríamos, ele é todo o caminho que uma pessoa faz quando adoece, né? A pessoa, ela vai colocando, como se ela fosse colocando a culpa em tudo aquilo que ela viveu, né? Até mesmo para
tentando melhorar, né? Tentando melhorar a sua doença. Então, o itinerário terapêutico é todo o caminho que a pessoa faz, né, quando adoece. Vou explicar isso melhor. Não é só a pessoa ir ao médico, né? Tem toda uma trajetória, todo um caminho. É, se uma pessoa sente uma dor na perna, ela vai e usa uma pomadinha caseira, né? Se sente uma dor de barriga, ela vai e toma um chá caseiro. Aí depois ela conversa com o marido, depois ela pede conselho para uma amiga, depois ela procura o posto de saúde, depois que for posto de saúde, que for medicada, ela procura fazer os exames, depois faz, quer dizer, tem todo esse depois. Então, isso é o itinerário terapêutico, é todo o caminho que a pessoa faz. E aí, nesse itinerário terapêutico, né, que é o significado de cuidado à saúde, que é a avaliação e o tratamento, a noção de doença é implícita nos estudos de Paulo, né? Então, vamos ver aqui o que Paulo nos diz sobre o itinerário terapêutico. Ele é um dos conceitos centrais nos estudos socioantropológicos da saúde. Trata-se de um termo utilizado para designar as atividades desenvolvidas pelos indivíduos na busca de tratamento para sua doença ou aflição, né? Designar as atividades desenvolvidas pelos indivíduos. Que atividades seriam essas, né? Então, esse artigo de Paulo, ele primeiro diz respeito ao significado de conduta, ao mundo de práticas e campos de possibilidades de atuação na busca de tratamento que estão disponíveis para as pessoas. Aí, o segundo significado refere-se à noção de doença, implícita no estudo de Paulo. E a análise dessas duas questões, esses dois significados, ela é fundamental, pois permite alargar a compreensão dos processos pelos quais os indivíduos e grupos sociais atuam quando se defrontam com problemas de saúde, né? Então, o artigo de Paulo, ele lida com os nexos de significados para o entendimento do mundo da doença. E foi um trabalho teórico, né? Mas é uma pesquisa fundamentada, ela é um trabalho teórico esse de Paulo, mas é uma pesquisa fundamentada na empiria, que foi iniciada em 2013, né, que teve o título de Itinerários Terapêuticos em Comunidades Pesqueiras da Bahia de Todos os Santos, foi financiada pelo CNPq e pela FAPESB, né, e seu objetivo principal foi identificar e caracterizar práticas de cuidados à saúde exercidas pelos sujeitos envolvidos em um sistema pesqueiro artesanal, né? Os pescadores, né, da Bahia de Todos os Santos, na Bahia. Então, é muito interessante esse estudo, né? Então, a busca de tratamento das pessoas, ela é interpretada como resultado de condutas orientadas por princípios de custo-benefício. O que essa pesquisa procura mostrar é que ela caracteriza os padrões socioculturais ou psicossociais que regulam no mercado de serviço disponíveis na sociedade a busca de tratamento à saúde, né? Então, assim, essa IT, né? Ela amplia seus escopos de perspectivas analíticas
e guarda alguns pressupostos herdados dos trabalhos denominados Illness Behavior, né? Destaquemos dois deles, desses trabalhos Illness Behavior. O primeiro diz respeito ao fato de que, objetivando explicar a constituição de padrões no uso de serviços de saúde, elas centram seu universo de análise em pessoas que estavam ou estiveram sob tratamento médico. Então, a análise de IT, ela refere-se à reconstituição de agregados já estabelecidos pelos sujeitos na busca de determinados tratamentos médicos, né? E assim, doença, ela é usualmente concebida como um fenômeno constituído por um modelo explanatório. Portanto, refere-se às coordenadas pelos quais os pesquisadores classificam as diferentes formas de os atores identificarem e caracterizarem episódios de doença. E eu queria trazer mais, de uma forma para vocês, mais com exemplos, né? Eu marquei aqui no texto algumas coisas que eu achei importante, né? Aqui, ó. Pronto, ele traz um exemplo muito interessante, um rápido exemplo, que é os trechos da narrativa de uma pessoa chamada Claudiano, 52 anos, residente em Baiacu, né? Nós vamos ver o que é esse IT, né? Nesse exemplo. É de uma comunidade pesqueira do município de Vera Cruz, na cidade de Bahia de Todos os Santos, né? Então, elaborada sobre os problemas enfrentados por ela, Claudiano, e a família ao lidar com seu marido, Caio, vítima de acidente vascular cerebral. Então ela diz assim: ele passou 20 dias no hospital de Itaparica. O dinheiro que eu tinha acabou. Fomos para o hospital Roberto Santos, em Salvador, 2 vezes. Depois de 3 meses de ter dado o AVC, ele deu AVC hemorrágico. Eu tinha ido para Salvador e saí cedo naquele dia. A Catinha, uma vizinha, ficou aqui em casa. Agora era eu que tinha de vender o peixe aos fregueses. Antes era ele que vendia os peixes. Eu vendia, era marisco. Nisso eu vendi o peixe e voltei. Quando eu chego, estou vendo todo mundo olhando para mim. Não disseram nada. A porta estava cheia de gente e a porta fechada. Aí disse: cadê Caio? Quando abri a porta, cadê Caio? E aí, gente, Caio tá onde? Aí disse Catinha: seu Caio passou mal e foi para o hospital de Itaparica. Ele teve uma convulsão de manhã. Aí me piquei para Itaparica, só foi tomar um banho, fiquei lá 7 dias internada com ele. Aí a doutora Márcia disse: quando ele sair do hospital, leva ele para um neurologista, porque ele está dando essas convulsões. E indicou um em Salvador. Dizia ser o melhor, mas para mim foi um dos piores. Quer dizer, ela aqui tá mostrando todo o seu itinerário terapêutico, né? Que ela fez com o marido. Foi vender o peixe, chegou em casa, o marido estava no hospital, foi encaminhado para o neurologista. Então, todo o caminho, o percurso, né? Que foi feito quando o marido estava doente. Então, adoecer, gente, não é apenas para essas pessoas uma questão médica. Quando alguém fica doente, toda a vida muda. Você vê que a senhora Claudionô diz que quem vendeu o peixe era o marido. E quem passou a vender o peixe foi ela, né? Quer dizer, é uma mudança grande. No depoimento ela disse que perdeu alguns clientes, né? Que foram comprar peixe com outra pessoa. Então, quando alguém na família fica doente, tem todo um problema, né? Quando ocorre isso. Muda a rotina da pessoa, a família fica preocupada, o trabalho, a pessoa deixa de ir ao trabalho, né? Falta no trabalho, o dinheiro que a pessoa ganha começa a faltar, as relações socioculturais, as relações que a pessoa mantém ficam abaladas, todo mundo fica nervoso, os sentimentos das pessoas também
ficam perturbados, será que a pessoa vai morrer? Para receber notícia. Então, a mulher que cuida do marido, né, a Claudiano, ela não está apenas procurando tratamento, levando o marido para neurologista e tal, para ir visitar o marido no hospital vendendo peixe, mas ela faz todo um trabalho, ela organiza a casa, ela pede ajuda aos vizinhos, ela vende o peixe, ela sofre com os seus sentimentos, com a dor do marido, com a doença do marido, mas ao mesmo tempo ela também aprende a cuidar. Então, itinerários terapêuticos não é só uma consulta médica, né? Não é só um caminho de você chegar e se dirigir ao médico, mas é um caminho inteiro, né? É todo um percurso quando você descobre que você está doente, que leva você a fazer, né? Muda o seu trajeto de vida. Você tinha um, um trajeto, uma rotina, né? Que você fazia tudo, ia por um caminho, sempre aquele mesmo caminho, pegava aquele mesmo transporte, sorria, falava, conversava com os amigos. De repente, quando você descobre a sua doença, tudo muda, muda sua vida financeira, você tem que se reorganizar. Então, isso é o itinerário terapêutico, certo, gente? Deu para entender mais ou menos? Ficou claro? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, que assim que eu puder, eu vou responder. Vamos fazer mais vídeos sobre sociologia da saúde, sociologia do corpo. Eu gosto muito, muito dessa área da saúde. Meu sonho sempre foi fazer medicina. É um sonho que eu ainda tenho dentro de mim, né? E admiro muito a área da saúde. Então, nós vamos falar agora, como eu disse para vocês, vamos para um tema importante, que é o texto de José Miguel Razia e de Claire Terezinha Lazarete, que é intitulado Diagnóstico de Doença e Narrativa, um estudo etnográfico com transplantados hepáticos. Então, o que é uma pessoa transplantada? É uma pessoa que recebeu um órgão de outra pessoa. E aqui eu faço um apelo a vocês: doem seus órgãos, doem os órgãos dos familiares quando morrerem de um acidente, que possam ser doados. Não deixem de fazer doação de órgãos. Eu peço isso em nome da minha mãe, que está à espera de uma córnea há mais de 3 anos. Ela entrou na fila da córnea, ela recebeu uma córnea, mas sua córnea foi rejeitada e hoje ela espera novamente por uma nova córnea. Está com 81 aninhos, com a vista muito comprometida, e todos os dias ela pede a Deus que uma pessoa faça doação de uma córnea compatível com o seu organismo, né? Então, esses transplantados hepáticos, né? O que é a doença da hepática, né? A doença hepática é quando ela atinge o fígado, né? A pessoa fica com a barriga grande, né? A pessoa fica meio anêmica, né? Fica meio, com a pele meio amarelada. Então, aqui, né, os autores do artigo, eles disseram assim, eles dizem assim: após realizado o protocolo, o indivíduo torna-se um candidato ao transplante. Então, antes de você fazer um transplante, você passa por todo um protocolo de saúde emocional, né? O médico vai verificar se você tem condições de receber aquele órgão de outra pessoa, se você está preparado emocionalmente para viver com outro órgão de outra pessoa, se você não vai surtar, não vai causar um problema emocional em você quando você receber esse outro órgão. Então, é preciso que
faz passar por todo esse protocolo. Você passa por uma equipe, né, médica formada por psicólogos, por cirurgião, pelo médico que vai fazer o transplante, por assistente social. A minha mãe passou por todas essas pessoas e agora ela está somente na fila de espera. Gente, não deixem de doar órgãos. A minha mãe espera por uma córnea há mais de 2 anos, né? Ela esperou 3 anos e agora espera mais de 2 anos. Córnea é um dos órgãos mais difíceis das pessoas doarem. E a fila do sistema do SUS, ela não é furada. Quem diz que outras pessoas passam na frente não fala a verdade. Existe um rigor grande, existe uma grande fiscalização nessa fila. Você só passa na frente se você estiver muito doente, com seu órgão muito comprometido, prestes a morrer daquela doença. Então, aqui, como eu falei, depois de realizado o protocolo, né, o indivíduo, o sujeito, ele torna-se um candidato ao transplante. Aí eu vou trazer um depoimento do homem com cirrose por hepatite B que foi transplantado. Ele diz o seguinte: quando o doutor falou que eu precisava internar para fazer o protocolo do transplante, fiquei muito preocupado. Eu fazia tudo o que eles pediam, me cuidava, tomava os medicamentos na hora certa e pensei, se ele pediu é porque o tratamento não está fazendo efeito. E agora, meu Deus, fiquei desesperado. Você sabe, não adianta o doutor dizer que não é assim, que vai dar tudo certo. Quer dizer, você se interna realmente para fazer todo esse protocolo, né? É um internamento comum, mas a pessoa pensa que está logo mais doente ainda, mas na verdade algo burocrático, né? Do nosso sistema de transplante brasileiro, né? Que tem que passar por esse protocolo. Então, a pessoa que sofre de alguma doença que compromete um órgão, quando ela recebe esse diagnóstico, ela fica muito assustada. O próprio texto diz isso, se vocês lerem o texto. A pessoa, quando recebe um diagnóstico de uma doença, né, uma doença que praticamente ou faz transplante ou não vai ser curado. Então a pessoa fica perturbada, os parentes ficam preocupados. E agora, como vamos conseguir um órgão compatível? Quem vai doar, né? E entrar na fila de espera, passar todo um tempo à espera, doente, tomando remédios. Então, o artigo dos autores que eu citei, essas pessoas transplantadas por hepatite, ele fala muito bem sobre esse choque que a pessoa tem, né, quando recebe que a sua doença é incurável e que só um transplante poderá curar, mas mesmo assim ela vai ficar pro resto da vida fazendo tratamento. Então eu vou trazer para vocês aqui mais um pouquinho, né, de outros depoimentos. Então aqui, pronto, como eu falei da comunicação da doença pelo médico, né, a comunicação da doença pelo médico e o trauma que representa seu anúncio, que envolve o indivíduo num círculo de expectativas, de medo, e o que resulta essa expectativa, esse medo? Na impotência de agir, né? A pessoa fica impotente, não tem como agir, tem que esperar, esperar o órgão, né? Esperar o momento do transplante, fazer o tratamento. Se abandonar o tratamento, corre o risco de 99% de chance de vir a falecer da doença. E aqui tem um depoimento de uma pessoa que diz assim: não faço nada que não seja aquilo que o médico disse que possa fazer. Me cuido muito, tomo, tomo, tomo o remédio sempre na hora certa, cuido da alimentação, não ponho uma gota de álcool na boca, não me canso demais, porque a gente nunca sabe, vai que complique, né? Um homem, isso é um depoimento de um homem com cirrose por hepatite B, que foi transplantado, quer dizer, ele já foi transplantado,
ele tem todo um cuidado para não complicar a doença. Então, se você é uma pessoa transplantada, tenha cuidado, faça tudo o que o médico pede. Porque muitas vezes, eu tenho um irmão que fez uma cirurgia do coração, né? Uma ponte safena, como a gente costuma dizer, e ele não se cuida. Ele faz tudo ao contrário do que o médico pediu. Então, quer dizer, o risco dele vir a ter um infarto ou a sua doença se complicar é muito grande, porque ele não está seguindo o que o médico pediu. A minha mãe, com transplante de córnea, mesmo tendo a córnea rejeitada, na fila de espera, né, para receber outra, ela toma todo cuidado com a sua visão comprometida, mesmo assim comprometida, ela usa os colírios na hora certa. São 5 colírios que a minha mãe usa. Teve um tempo que ela usou, um dos colírios era de em uma hora, né, direto. Quer dizer, até para dormir, o sono dela era interrompido. Cada hora ela tinha que usar uma gotinha do colírio. E ela usa óculos de sol, ela não toma sol, ela não leva quentura na vista. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. A gente tem que seguir as orientações médicas depois do transplante. Esse artigo fala sobre pessoas transplantadas de hepatite, de cirrose, né, no fígado, mas tem muitas outras doenças que transplante de rim, transplante como a minha mãe dá de córnea, transplante de coração, que é um transplante muito sério, que a medicina brasileira está evoluindo muito. Então, gente, o que eu tenho para pedir a vocês é que cuidem do corpo de vocês, façam prevenção, não deixem as doenças tomar conta do corpo de vocês, porque apesar de nós acharmos que as doenças são causadas por inveja, por excesso de trabalho, mas também pode até ser, mas existe também a causa fisiológica, né? A causa biológica que a gente tem que investigar de onde veio, né? E tem muitos depoimentos aqui no artigo, né, dos transplantados, que eu recomendo a leitura, né? E eu acho que é importante todo mundo, principalmente quem está à espera de um transplante, fazer a leitura, né? Tem uma pessoa que diz aqui o seguinte: se o senhor visse como eu fiquei quando a doença já estava bem adiantada, não parecia mais eu. Fiquei magro, barrigudo, era água o que mais tinha na barriga, amarelo, olho no fundo. Meu Deus, este corpo não é o meu. Não parecia, mas o pior que era, só o transplante me tirou dessa. Um homem diagnosticado com tumor hepático que foi transplantado, né? Então, para você ver o fígado, né, quando adoece, como deixa a pessoa, como eu disse no início, a pessoa fica magra, a barriga cresce, fica meio amarelada. Então, o fígado, ele recebe as enzimas, né, principalmente para quem não tem mais vesícula, que fez cirurgia de vesícula, sobrecarrega o fígado. Então é importante que nós tomemos cuidado. Aquelas pessoas que gostam muito de beber, os alcoólatras, a doença de cirrose, ela comete muitos alcoólatras, mas não é só quem bebe que pode ser diagnosticado com cirrose, não, né? Outras, para pessoas saudáveis também podem ser diagnosticadas com cirrose, certo? Então eu vou ficar por aqui nesse nosso seminário, né? Nesse nosso encontro de hoje. Eu estava com saudades de vocês e deixa eu ter a sua. E assim, foi muito bom falar sobre saúde com vocês. Eu espero que vocês se cuidem, prestem atenção ao que eu falei hoje, a etiologia, né, que
são as causas que as pessoas atribuem às suas doenças e aos profissionais de saúde, os itinerários terapêuticos, que é o caminho que a pessoa segue quando está doente, né? A pessoa e a família, e o caso dos transplantes que são feitos, graças a Deus, no nosso Brasil, gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, que nós possamos nos cuidar, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade da professora, doutora Ana, de Sociologia do Corpo, né, e da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que me deu o grande prazer de apresentar esse seminário, passando textos importantíssimos para mim. Então, fiquem bem, se cuidem e até mais.